As coisas por dizer são mais que... O meu nome é Carolina Fresta Santos, a minha licenciatura é Ciência Política e Relações Internacionais, a turma de 2012. A minha atual profissão é ser Técnica Superior de Relações Externas e Cooperação no Instituto Nacional de Estatística. Venho dos arredores de Lisboa, mais precisamente de Queluz, shout-out queluzenses. O meu background pessoal familiar é mais diverso, tenho um pai angolano e uma mãe portuguesa, nasci em Angola, vim para Portugal ainda em bebê, mas algo que me caracterizou no meu crescimento pessoal foi estar muito ciente da diversidade como uma riqueza. Acho que passei por um processo de politização muito jovem, mesmo em criança, porque quase toda a minha família viveu muito perto, tanto em Portugal como na altura em Angola, processos de transição política. No caso de Portugal, de ditadura para a democracia, no caso de Angola, de colónia para país independente, não necessariamente uma transição democrática, mas esse processo de construção da nação. Era uma coisa que se falava muito à mesa quando eu cresci, nunca com uma sensação de endoctrinação, mas de espírito crítico, de tentar saber mais, de fomentar a escuta ativa. E eu acho que durante o meu percurso escolar pré-académico eu levei muito tempo até decidir o que é que queria fazer, tanto que quando eu estava no 9º ano e tive que escolher o caminho, o percurso que faria no secundário, foi bastante difícil. Eu estava na dúvida, eu não, aviso já, para quem me ouvir no futuro, não sou das pessoas que fugiu à matemática, tenho inclusivamente muita pena de ter perdido. Eu estava na dúvida entre seguir para ciências ou para humanidades, mas se eu fosse para ciências havia um percurso muito definido e era praticamente só uma coisa que me interessava, que era a medicina, também por influência familiar, e eu percebi que se fosse para humanidades tinha um manancial de áreas e de temas que me interessavam bastante, desde a história, à comunicação, à política, e eu acho que acabei por escolher Ciência Política e Relações Internacionais porque me pareceu na altura, já mesmo no 12º, provavelmente a meses de tomar a decisão final, pareceu-me que era o curso que mais facilmente me permitiria ter uma grande abrangência temática e, de certa forma, preencher todas as caixinhas, inclusive, retomando a parte matemática, a parte económica, que sempre me interessou muito, então acabou por ser a escolha pela abrangência. A nova FCSH veio como uma escolha natural. Não quero parecer clichê, na altura a escolha foi pura e simplesmente porque me pareceu a melhor, e acho que não estou errada. Quase 15 anos depois acho que fiz a escolha certa, sem desprestígio nenhum para a UBI, que na altura era, acho eu que era a única outra faculdade pública que tinha o mesmo curso, ou seja, Ciência Política e Relações Internacionais juntos. Mas tenho a certeza que, em Portugal, pelo menos, escolhi a melhor faculdade. Sim. Já agora, quando tu entraste na FCSH, qual é que foi a tua primeira impressão no primeiro dia de aulas? A minha foi excepcional e é possível que quando ouvirem isto possam achar que eu estou a hiperbolizar só por causa do vídeo, mas não, tenho inúmeras testemunhas que podem validar isto, nomeadamente outros colegas de outros cursos que provavelmente entrarão nestes vídeos e que podem confirmar. Foi mesmo muito divertido porque, sendo uma faculdade, acho que é reconhecidamente liberal nos costumes e progressista nos valores, até a praxe era diferente. E eu fui praxada, com muito orgulho, não tenho qualquer mágoa, não fui para o Meco, não me mandaram para praia nenhuma. Foi uma praxe completamente diferente daquilo que eu poderia ter imaginado. Estávamos aqui na faculdade, enfileirados, com as nossas roupas normais, e chegaram os veteranos, que eram miúdos da nossa idade, um pouco mais velhos, muito preocupados com o nosso bem-estar,
Lembro-me, inclusivamente, de uma das colegas que se vinha a tornar a minha madrinha da praxe, me perguntar se não havia problema de me escrever no braço, com medo que eu tivesse alergias na pele. Eu acho que isto, de certa forma, resume a experiência FCSH em qualquer curso. Ou seja, foi uma praxe muito divertida, muito inclusiva, porque não houve aquela hierarquização que é de esperar num momento da dita integração académica, ou seja, houve aquela encenação inicial, o nós versus eles, mas à noite, pronto, estávamos todos a beber copos. Mãe, não te preocupes, não foram muitos, ou seja, no final daquele dia já éramos todos amigos e sentíamos que fazíamos de facto parte de uma comunidade. Relativamente ao meu curso, ou seja, a parte mais de Ciência Política e Relações Internacionais da praxe, foi que tivemos de ir, salvo erro, para o Campo Pequeno, aqui perto, fazer de advogados do diabo, ou seja, foi um teste de retórica e oratória em que tivemos de defender as causas mais impensáveis, nada de político, coisas tão ridículas e simples como iogurte com e sem lactose, coisas do género, mas ou seja, foi muito divertido porque pudemos de facto perceber logo aí quais eram as competências que viriam a ser relevantes para o curso, mas de uma forma muito divertida e acho que de certa forma marcou o tom não apenas para o resto do ano, mas para o resto do curso, ou seja, éramos um curso muito unido, a minha turma em particular, claro, tenho grandíssimos amigos desse ano, mas lembro-me que foi uma simbiose perfeita e nós éramos um grupo, ou seja, não era o primeiro ano e o segundo ano e o terceiro ano, éramos uma massa comum, não homogénea, mas muito, muito unida e muito, muito engraçada, sim, lembro-me. O que há hoje na FCSH que tu gostavas que tivesse havido na última altura? Resposta muito pragmática, cor. Eu não sei se as pessoas que viram o vídeo terão noção disto, mas isto era um antigo edifício militar. Não me vou atrever a dizer o nome do regimento porque sei que me vou enganar, mas sei que quando eu aqui estudei ainda havia, no menos 4, ainda algumas viaturas, e então eu acho que quando nós entrávamos, o calor humano é que fazia a diferença, porque não era propriamente o espaço, não era um espaço muito acolhedor. E hoje em dia, quando eu entrei, e confesso que já cá não entrava há algum tempo, a cor. Eu tinha muitas aulas na Torre A, nomeadamente num espaço que alguns colegas da minha época se hão de lembrar como as catacumbas, pronto, que acho que é autoexplicativo, mas a verdade é que eu vi a Torre A, que é o último edifício do lado esquerdo de quem entra na faculdade, e está cheia de cor. A própria entrada da faculdade na altura não tinha estes cravos lindos, não tinha a pintura de Salgueiro Maia, e por isso eu acho que é a diferença principal, muito física, que eu tenho a destacar, mas que acho que faz a diferença. O que é que nunca mudou nos estudantes da nova FCSH, independentemente da geração? Ok. O espírito crítico. Acho que somos uma faculdade que, apesar de ter um pendor claramente liberal e progressista, fomenta bastante a liberdade de expressão e de pensamento e o questionamento intransigente. Eu acho que é aí que nós somos intolerantes, é em não admitirmos que alguma vez paremos de fazer perguntas e temos todos, independentemente dos cursos, a noção que é daí que emerge o conhecimento, e eu acho que às vezes pode haver a percepção externa, principalmente de quem não teve o privilégio de cá estudar, de que alguém que seja ou que se identifique como conservador, quer professor, quer estudante, que não será feliz aqui. Acho que é uma completa falácia. Tive inúmeros amigos e professores mais conservadores, e eu acho que todos eles foram e são, de certeza continuam a existir na faculdade, uma mais-valia, porque não existe criação científica de monopólio de pensamento, ou seja, e por isso eu acho que
essa foi a grande mais-valia que eu vi em todos os cursos da faculdade, não apenas na minha área, mas quando eu fiz opcionais e cadeiras livres noutros cursos, verifiquei que isto era absolutamente transversal a todos os alunos da faculdade. Entre aulas, qual era o melhor sítio para conviver na nova FCSH? Esplanada. Vamos ter. Ponto. Ok, queres repetir? Ok. Qual era o melhor sítio para conviver na nova FCSH? Esplanada. O que é que levaste daqui da FCSH que não cabe num currículo? A capacidade de problematizar, de perceber onde é que está a questão fulcral e ter as competências intelectuais, metodológicas para perceber como decompor um problema e chegar à solução. E eu acho que, não apenas no meu curso, mas na minha turma, há uma coisa que eu gostaria de destacar, que foi, e que eu, por favor, quem me ouvir, não apenas neste ano que vem, mas daqui a 100 anos, gostava que isto se mantivesse. Na altura não havia ChatGPT, pasme-se, já havia Wikipédia, mas uma grande mais-valia do nosso grupo, e aqui falo especificamente da turma de 2012, mas de certeza que isto já aconteceria antes e continuou a acontecer depois, é que nós nos ajudávamos mutuamente. E quando eu digo ajudar mutuamente, eu vou ser extremamente concreta, não vos vou deixar no éter. Nós preparávamos juntos os exames, não eram os trabalhos, eram os exames. Nós decompunhamos os vários domínios de cada disciplina, de cada cadeira, e dizíamos: tu ficas responsável por responder a perguntas desta área, tu desta, tu daquela, e cada um de nós se tornou professor ou leitor dos outros. E o material, isto, claro, não foi necessariamente logo no primeiro ano, mas foi construído, e nós, pelo menos no segundo e no terceiro ano, isto já era prática consolidada, e falo-vos de grupos de estudo, por vezes com 20 pessoas, rotativas, em que havia uma confiança interpessoal extraordinária. Nós sabíamos que ninguém ia sabotar a turma, que ninguém ia falhar, e eu confiava perfeitamente que se o João, ou o Pedro, ou a Nadine, ou quem fosse, estivesse responsável por uma resposta, por uma pergunta, eu sabia que podia confiar no que ali estava escrito. Naturalmente, convinha, se tivesse tempo, folhear os livros, mas na altura, aquilo que nós tínhamos para estudar para cada frequência ou para cada exame era facilmente mais do que 2.000 páginas de múltiplos livros, por isso era humanamente impossível conseguirmos ir a todas, e esse trabalho conjunto foi absolutamente fulcral para que todos crescêssemos juntos. E nas aulas, mesmo a nível verbal, nós citávamos uns aos outros. Nós dizíamos, no seguimento daquilo que o António disse, gostaria de acrescentar, pegando no argumento daquilo que a Artemisa referiu, e era uma prática habitual, tanto que os professores pegaram nessa prática, muitos deles, e citavam-nos, havia um comboinho de citações muito, muito interessante, e o último ponto desta cooperação, que eu acho que foi absolutamente determinante para o nosso sucesso, não apenas académico, mas na vida profissional que se seguiu, foi que nós partilhávamos os apontamentos. Eu não sei se isto ainda é uma prática que existe, imagino que sim, mas havia sebentas feitas por nós. Íamos à reprografia, olha, vou buscar os apontamentos do João Cicrano. E estavam lá à nossa espera. E eu lembro-me que no meu terceiro ano, os meus apontamentos e dos meus colegas estavam a servir os alunos de primeiro ano que entravam. Não faço ideia se os meus apontamentos se mantêm na reprografia. Se mantiverem, peço desculpa por qualquer erro sintático que possa persistir na história. Mas foi, sem dúvida, o principal corpo de competências que eu acho que ganhei foi saber trabalhar em equipa com os meus pares para um objetivo comum. Hoje em dia é uma drive, mas mantém-se o sistema de entreajuda. Ainda bem. Na altura, se os teus colegas tivessem de descrever ou completar a frase
a mais provável a, o que é que diriam? A nível pessoal, talvez a mais provável de me receber com um sorriso e um abraço 20 a 30 anos depois do nosso último encontro. A nível profissional, talvez a mais provável de incluir uma piada numa apresentação internacional. E tinham razão? Tinham razão, sim. Sim. Um conselho para a turma de 2029, que é quem vai entrar agora em setembro. Não se levem demasiado a sério, mas levem o mundo a sério. E o que é que eu quero dizer com isto? Descontraiam, tenham leveza, porque estes provavelmente vão ser os vossos últimos anos de descontração, mesmo que não pareça, porque estão a estudar e porque têm trabalhos e frequências e exames, mas vão ser anos muito bons se vocês os aproveitarem e os anos podem ser muito bons na componente social sem que isso descure as vossas competências académicas. E se vocês se permitirem viver completamente estes anos gloriosos que vos esperam, eu acho que vocês vão perceber que o mundo existe para lá dos livros, pode ser complementado por eles, e os livros são um quadro espetacular para nos ajudar a compreender o mundo, mas o mundo a sério só se experiencia vivendo. Por isso, vivam. O mundo, acho que hoje está particularmente desafiante, talvez mais do que na altura em que eu saí da faculdade, embora quando eu saí também havia, foi coincidente com o início da intervenção da Troika, por isso não eram propriamente tempos difíceis, mas eram mais localizados. Hoje em dia eu acho que o tumulto geopolítico é generalizado, por isso vivam com leveza, aproveitem cada dia, mas levem o mundo a sério e tenham a certeza de que o que levam daqui, não apenas das aulas e dos livros, mas das interações com os vossos pares, que vos serve de âncora para serem capazes de enfrentar o mundo que vos espera com seriedade, mas leveza. Boa. Por último, queríamos só fazer uma pergunta, que é: de que forma é que achas que a nova FCSH marca o presente? Acho que, sem me querer repetir, mas provavelmente já o fazendo, pela mesma razão que eu disse há bocado, porque continua a fomentar o espírito crítico, numa altura em que é muito fácil bipolarizar tudo. A FCSH acho que é um dos últimos redutos de liberdade de pensamento. Mostra-nos que o facto de nós não concordarmos não nos impede de ouvir atentamente o outro. E eu ouvi esta semana, e não teve absolutamente nada a ver com estas gravações, o algoritmo do YouTube conhece-me demasiado bem, e apareceu-me um vídeo da turma de 2026 de Harvard. Eu não faço ideia de qual era o curso do aluno que estava a falar em nome da turma, mas ele disse uma frase que ficou comigo e que eu espero que fique convosco, que é termos a capacidade de ouvirmos como se estivéssemos errados. Ou seja, mesmo que no fim da escuta ativa nós não mudemos de posição, a empatia faz toda a diferença. E quando eu falo de empatia, não é empatia para com o nosso par que tem uma sobreposição intelectual e ideológica de 90% face à nossa. É empatia face a quem tem uma sobreposição de 30% e de 20%. Ou seja, mesmo que nós não concordemos com a pessoa, perceber de onde é que ela vem, porque é que determinadas coisas são ditas, e eu acho, mesmo por último, acho que muitas vezes mesmo aqueles que se dizem liberais e progressistas estão a cair no erro da censura prévia,
e censura posterior, ou seja, nós não queremos ouvir o outro porque sabemos que eles estão errados, nós autocensuramos a nós próprios porque temos medo de ferir suscetibilidades. Não é assim que o conhecimento é criado. E por isso, nunca tenham medo de falar com os vossos opostos, não apenas porque se atraem, mas porque se complementam. E por isso, é isto que eu vos deixo. Por favor, não sejam intolerantes em nome de um bem maior, porque esse bem nunca chega. Por isso, acho que é isto.